poder, com graça e com autoridade do alto céu. Que neste lugar, nesta noite também, Senhor, usa, meu Deus, faz o teu mover através da tua palavra, faz o teu agir através da tua palavra, cura, liberta, sara, restaura, renova a alma, é tua, o poder é teu, a glória é tua, o unção é teu, a autoridade é do Senhor. Eis aqui a tua filha, eis aqui a tua escolhida, eis aqui a tua ungida, pastora Silvana, Deus. Usa os lábios da tua filha, toma de uma maneira sobrenatural e venha mais uma vez, Senhor, falar conosco da tua querer, da tua vontade, para a glória do teu nome. E assim somos gratos ao Senhor e queremos estar atentos, Pai. Espírito Santo de Deus, venha falar conosco e que a igreja nessa noite possa estar atento a ouvir a voz do Espírito Santo através da palavra que será pregada aos nossos corações pela pastora Silvana, em nome de Jesus. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia, amados, em Lucas capítulo 15. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 13, perdão. Lucas capítulo 13. Nós vamos estar lendo. Vocês podem sentar, não tem problema em ler a Bíblia sentados. Podem sentar, amados. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aí aberta. Em Lucas capítulo 13, nós vamos ler a partir do versículo 10. Mas antes, me faz necessário agradecer a Deus. Eu sei que hoje nós temos mulheres que estavam no chat de mulheres ontem à noite, mas também nós temos pessoas as quais não estavam ontem. Então, se faz necessário, mais uma vez, agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me dando. A serva, não vou dizer pequena não, porque você vai olhar para o meu nome, para o meu tamanho, vai dizer pequena, mas pequena porque Deus é grande e a gente não, de nós não temos nada. A pequena serva do Senhor, não na estatura, mas diante do Senhor nós somos tão pequenos, não é verdade? Quero assim, amados, expressar para vocês a minha alegria e saber que Deus é comigo e é com você também. Nós estivemos conversando com a diaconisa Cleide, que estava por um tempo em Simão Dias, e o tempo que tanto a diaconisa Cleide como o diácono Márcio esteve ali na cidade de Simão Dias, onde nós temos uma congregação, nos foi muito precioso a estadia desse casal naquela cidade. Muito contribuiu para as nossas vidas, para o ministério, para a pastora local, que eles têm um carinho especial pela pastora Nazaré. E ali foi realizado um trabalho com as crianças, um trabalho com os homens. Chegou até a fazer uma apresentação com os homens, não foi assim, Diácono Márcio? E para a glória do Senhor, a obra foi abençoada de forma grandiosa. Nós tivemos ali a contribuição do servo dele para também estar ministrando com uma revista. E eu creio que foi também por aquilo que nós pudemos passar para a vida deles. Nós ficamos na capital, mas sempre vamos na cidade de Simão Dias. E podemos expressar um pouco de Deus a respeito da nossa vida e a unção que há sobre a igreja. A unção que há sobre a igreja, ela depende de cada um de nós. Você sabia disso? Porque sobre quem Deus vai derramar a unção? Sobre a liderança que vai escorrer do altar e vai alcançar aos membros da igreja. Amém? Então quem chega aqui vai perceber se há o derramar da unção de Deus. E eu quero louvar a Deus pela unção que há nesse lugar. Pela unção que há sobre a vida das mulheres. Agradecer ao Senhor por Cleide ter lembrado de mim, ter sugerido o meu nome, falado com a irmã Cristina, a missionária Rose, e elas mesmo sem nos conhecer, viu? Elas não nos conheciam. Mas certamente foi dada uma boa referência. E que bom quando alguém pode dar uma boa referência a nosso respeito. Seus vizinhos podem dar uma boa referência a seu respeito? Alguém da sua família pode dar uma boa referência a seu respeito? Porque a Bíblia diz que há uma nuvem de testemunha que está nos olhando e nos observando.
Então seja luz aqui na igreja, seja luz nesse mundo de trevas, seja luz onde o Senhor te colocar, seja luz no meio da sua parentela, que a luz do Senhor resplandeça sobre a sua vida. Amém? Quero agradecer por ter também conhecido esse casal maravilhoso, a missionária Rosa e o pastor Esmerino, é isso? Amém? Louvado seja o nome do Senhor, a família que nós conhecemos. Deus continue abençoando-nos. Grande é a responsabilidade de trazer a mensagem do Senhor. Mas quando Deus ele fala conosco e que nos levaria, eu sei que essas 12 horas de ônibus é treinando para 12 horas de avião. Amém? Amém. Tem duas pessoas que creem. Eu estou crendo, meu marido está só orando, dizendo: você vai só. Eu disse: não, eu não vou só, eles vão comigo, eles vão comigo. Eu treinando 12 horas de ônibus para viajar 12 horas de avião. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Promessa. Amém. Quem se move debaixo de uma promessa, de uma palavra, não teve distância. Não olha se há oferta do homem, porque eu sou oferta. Aqui quem oferta sou eu. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu estou me ofertando ao Senhor. Eu estou me ofertando. Cris, eu lhe comprei alguma coisa para vir aqui? Amém? Vocês estão entendendo? A oferta, nós vimos aqui. Você vai dar uma passagem para o marido para vir, Cris? Está vendo? Mas ninguém entende, fica dizendo: vai porque vai procurar alguém de longe. Porque tem alguém que está ouvindo a voz do Senhor e está dizendo: eis-me aqui. Usa a minha vida. E se preciso for, ele pega daqui de Jequié e leva para Aracaju, leva para Simão Dias, leva para São Paulo, ele leva para onde ele quiser, porque ele é Deus. Ele quer que você se mova com ele. E ele pode estar dizendo assim: eu estou liberando o meu espírito, você está dizendo: eu estou recebendo. Você quer ouvir a voz de Deus? Continuar ouvindo a voz de Deus. E se não havia discernimento, eu não sei, pastor, quando é Deus, quando é a minha cabeça, quando é a minha alma, quando é as minhas emoções. Mas hoje eu quero que se torne nítido para você a voz do Espírito Santo. Ele fala conosco. E diante de tantas vozes, eu peço ao Senhor: Senhor, faz calar todas as outras vozes, para que a minha irmã, para que eu, para que cada um de nós possamos discernir a voz do Senhor. Mas Deus perguntou: você tinha plano para ir para lá? Eu disse: não. E como você aceitou? Eu disse: porque na hora que eu recebi o convite, eu me alegrei no meu espírito. E quando se alegra no meu espírito, é o Senhor dizendo: eu tenho um propósito. Se Deus te pedir algo difícil, você vai dar? Ou só quer dar o fácil? Olha, eu vou para o culto, mas não exija paleta da cor. Não exija cor de roupa. Tem gente criando obstáculo. Tem que dar uma oferta, tem que ajudar, tem que contribuir. Irmãos, lembre-se que antes de receber, assim como meu esposo falou, antes de receber a oferta que você tem para dar, você já tem R$1, R$2, R$5, R$10, R$100, R$1.000. A primeira oferta é você, é o seu sim para Deus. É o seu desejo de adorar e de estar na casa do Senhor. E eu venho cantando aquela música de Sara: eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Como é importante, irmãos, nós calarmos todas as vozes e ouvirmos a voz do Senhor. O meu desejo nessa noite é que o Senhor continue falando. O meu desejo é que nessa noite Deus continue falando. Amém. Eu sei que Deus usa o seu pastor, o homem de Deus. Quando ele falou, irmão, da escala de trabalho dele, e o mínimo de que escada que esse homem sobe, eu disse: Jesus, promove ele, Senhor. Não é para o céu não, viu, pastor? Não é para a glória não, ainda não. Tem que marchar ainda muito na terra. Aí se pode escolgar, glória a Deus. Olha, o irmão está sendo um bom esposo, porque a esposa logo na hora abriu a olho e disse assim: não. Porque tem que mulher fica assim: oh glória, vai Jesus, vai parabéns, irmão. Porque é fardo, mas não é não. Ela na hora olhou e disse: não, para a glória não, para a glória não. Nossa, como é bom se sentir amado, né? Se sentir amada. Cadê os homens, os varões daqui dessa igreja? Balança assim. Glória a Deus. Quantos sabem o que é se sentir amado? Vixe, os outros
os outros varões aí que ainda não sabe o que é varão, ou porque varão é só de 30 anos em diante. Irmão, você que é jovem, adolescente, levanta a mão assim, olha, varão, vai Gabriel. Aí, Gabriel, oh, glória. Os varões que já sabem o que é se sentir amado por uma mulher, anda com um sorriso no rosto, se alegra, é mais forte, é mais exposto. Por isso que meu esposo está assim, mesmo gordinho, mas é disposto. Oh, glória! Tá junto comigo, sabe? É o meu laptop, é aquele que incendeia a minha vida. Vai, não, pega fogo. Vai, Débora. Vai, minha irmã, em nome de Jesus. Se como é bom ter alguém que você incentiva. Amém? Lucas capítulo 13. Pastora, você vai pregar com? Já estou pregando, você está vendo? Não, já estou pregando. Aleluia. Lucas capítulo 13, o versículo 10 em diante. Esse ministério, Ministério Evangélico Adoradores de Cristo, Deus tem uma grande obra. Deus tem uma grande obra para fazer e realizar aqui. O ato, irmãos, de trazer a pastora Silvânia não tem nada a ver com. A pastora Silvânia não é famosa, o nome não está na mídia, não está na lista aí das mulheres que mais pregam. Não é isso, não tem a ver com isso, não. Tem a ver com aquele que está no nome escrito, quando o Senhor diz, eu vou te impulsionar. E aí ele mostra que tem pessoas que têm visão aberta, visão grande. E quando tem pessoas que têm visão grande, então, amados, nós entendemos que o Senhor vai fazer grandes coisas. Grandes coisas. Nós conhecemos ministérios, eu e o pastor Orlandinho, nós conhecemos ministérios que são pequenos na questão do tamanho de espaço. São pequenos na questão de quantidade de membros, mas os pastores dessa igreja, nós conhecemos ministérios de pastores que se movem como se fosse uma igreja grande. Ele imagina assim, a igreja pequena que cabe apenas 30 cadeiras, mas ele está lá com ar-condicionado, som de primeira, ele está fazendo campanha, trabalha com mulheres, trabalha com casais, trabalha com crianças, trabalha com evangelização, trabalho social, porque eles estão se vendo como grandes, porque Deus é grande. E amados, não trouxe só uma mulher não, uma pregadora não. Vocês disseram uma mulher que faz atos proféticos. E hoje o diácono Márcio ele tocou um assunto de um ato profético que o profeta Eliseu fez. E eu disse, irmão, não estou lembrando dessa passagem não, deixa eu procurar na Bíblia. E eu entendi, amados, que quando o Senhor nos traz a um lugar e você carrega uma unção profética, onde você chega, você derrama, se tiver liberdade. Por isso que eu pedi que o pastor orasse por mim, porque eu sei que ele é o nome de Deus. Porque se não fosse o nome de Deus, não estava de pé. Não estaria continuando com a obra, não porque a obra seja um peso, um fardo, não, irmãos. Porque ele poderia ser apenas um membro, sim ou não? Ele não perderia a salvação. Você entende isso? Ele não dependeria do salário da igreja, que eu nem sei se recebe ou não, ajuda ou não. Vocês estão entendendo, irmãos? Mas é alguém que está dizendo, eu me oferto, eu me entrego. Não estou exaltando, eu estou entendendo o que Deus vai fazer. Você me oferta, então vai num lugar onde tem altar. Aleluia. Deus vai levar alguém que é uma oferta onde se tem altar. Deus vai levar profeta onde tem lugar que dá liberdade para a profecia, para os dons espirituais. Quantos aqui creem nos dons espirituais? Quantos aqui nesta igreja sabem que a libertação é para os filhos? Já diminuiu. Existem pessoas que pensam que a libertação é para o perdido, para quem está nas drogas, na prostituição. Não, irmãos. Para eles é a salvação. A libertação é dos filhos, é o nome do filho. Lembra da mulher cananeia que foi pedir a libertação da filha dela? O Senhor disse que não poderia dar o pão que era dos filhos. A libertação é dos filhos, é para nós, é para você que já recebeu a Jesus como Senhor e Salvador. E se você chegou essa noite
e ainda não tem a certeza da salvação, ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, mas veio com sede, com vontade de ser liberto, ter a vida transformada, você está no lugar certo. Aqui é o lugar onde Deus fala, onde o Senhor toca, onde o Senhor tem liberdade para tocar em corações e alcançar para dar salvação. E depois da salvação vem o quê? A libertação. Lucas capítulo 13, versículo 10 diz assim: e ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Preste atenção nesses dois versículos. Fala que estava ensinando no sábado numa das sinagogas. E quando nós vamos olhar para a palavra do Senhor, as sinagogas foram construídas muito antes do tempo. Foi justamente quando houve o exílio no exílio babilônico, quando o povo de Israel foi levado pelos povos, pelos inimigos, para se tornar justamente escravos. Ali eles se reuniam e criaram ali a casa de oração. No livro de Ezequiel você vai ver falar sobre casa de oração. Em Daniel você vai ver falar sobre casa de oração. Aí se formava a sinagoga. Então a sinagoga era um lugar onde os judeus se reuniam para orar. E depois foi construído o primeiro templo, depois o segundo templo. Mas aqui o que nós vemos é que a sinagoga é como hoje, uma igreja, um lugar, a casa do Pai, onde o povo judeu, justamente no sábado, eles se reuniam para estudar, para adorar, para orar ao Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que havia ali uma mulher que também frequentava a sinagoga, a casa do Pai, a casa de oração, lugar da religiosidade. E nós queremos mostrar, amados, que a sinagoga pode ser apenas um lugar de religiosidade, um lugar onde apenas as pessoas vêm, escutam a palavra e elas continuam do mesmo jeito. Mas a sinagoga pode se tornar um templo, um lugar, uma casa de oração, onde nós invocamos o nome do Senhor e o Senhor se faz presente com palavra de cura, de libertação e de salvação. Amém? E eu creio que aqui não é uma sinagoga, aqui é uma casa de oração, aqui é a casa do Pai, porque me faz lembrar que o filho pródigo, quando saiu da casa do pai, gastou tudo e já não tinha mais nada. Ele lembra do que, irmãos? O que é que ele lembra? Será que ele lembra das roupas, dos calçados, do anel que o pai tinha para dar? Ele lembra que na casa do pai havia pão. Betel é a casa do pão, é a casa do pão, onde tem alimento. Então aqui não vai ser uma casa religiosa, mas uma casa onde se prega a religião, que é religar o homem a Deus. Que libere sobre este lugar essa unção muito mais forte, pastor, muito mais forte. Que ninguém olhe para esse lugar como sendo um lugar de religiosidade, lugar onde existem pessoas religiosas que vão, que vêm e vão embora do mesmo jeito, continuando com a mesma vida, talvez como aquela mulher que estava há 18 anos indo para a sinagoga, porém ela continuava do mesmo jeito. Como é que ela estava? Com um espírito de enfermidade. Não era só uma mulher enferma, era uma mulher opressa, era uma mulher que carregava um fardo. Esse fardo era tão pesado porque ela começou a se encurvar. E com a atitude que ela estava indo a essa casa, não havia nada que podia endireitar ela. Ei, mulheres de Deus, mulheres da Manaí, homens e mulheres dessa casa, adoradores de Cristo, lembre-se, aqui é para ser a casa do Pai. Na casa do Pai tem provisão. Na casa do
Pai tem reconciliação. Na casa do Pai tem perdão. Lembra do filho próprio, Lucas capítulo 15? Na casa do Pai tem o quê? Tem cordeiro, tem ceia, tem banquete. Como nós podemos dizer que somos filhas do Rei, filhas do Pai, e ficamos ainda mendigando ou andando encurvada, carregando consigo um peso, um fardo chamado religiosidade, chamado tradição, chamado peso, sabe, seja qual for o nome do peso, mas o Senhor, Ele também chega no lugar, no ambiente, e quando o Senhor chega, a mudança. Que maravilha, irmã Cristina, que as mulheres que cantaram o cântico de adoração. Não que os outros cantos não sejam bons, não sejam maravilhosos, mas a adoração atrai a presença de Deus. Deus recebe o louvor. A gente pode cantar corinho de fogo, a gente pode cantar corinhos de marcha, nós podemos cantar corinhos de jogo, de júbilo, louvores de júbilo, louvores que você fala de quebrantamento, mas nada se compara com o louvor de adoração. Porque quando você adora o Senhor, você não está olhando para você, para a sua dor, para o seu cansaço, você está olhando para Ele. E quando nós olhamos para Ele, nós somos iluminadas. Quando nós olhamos para Ele, nós somos fortalecidas. Quando nós olhamos para Ele, somos renovadas. Quando nós olhamos para Ele, nós recebemos graça e unção. Agora me diga, dá para uma mulher encurvada olhar para Ele? A posição de uma mulher encurvada, ela pega a sua visão, ela pega o campo de visão. A visão dela é retida. Uma mulher que está encurvada, e eu posso dizer aqui, a mulher, amados, vamos tirar do contexto só a mulher, mas vamos imaginar alguém que está no lugar, mas não seja só uma mulher, seja um crente, alguém que vai à igreja, e não só uma mulher, mas cada um de nós, muitas das vezes estamos encurvados diante do medo, diante da incerteza, diante da insegurança. Quantos estão encurvados diante da dificuldade financeira e não conseguem ver, não conseguem imaginar, não conseguem sonhar os sonhos de Deus, porque está encurvado, porque está carregando um fardo, porque não se desprende, porque existe um acusador, existe alguém que está dizendo: você não pode, você não é capaz, você não tem condições, você está sozinho, sozinha, você não tem capacidade de construir, de conquistar. E aí você vai ficando com aquele fardo, você vai ficando com aquele peso. A Bíblia diz, amados, que aquela mulher estava 18 anos. Quantos anos? 18. Quantos anos? 18. Qual era a posição que ela estava? Encurvada. Encurvada quando você está... E ela não é aquela encurvada que... Ela é encurvada que ela, quando ia falar com alguém, ela não conseguia ver o rosto. Ela não conseguia ver a face. Ela olhava para os pés, quem sabe só até a altura da cintura, por causa da posição que ela estava. Se a gente trouxer para dentro da igreja, a igreja, irmãos, ela não vai sofrer com a crise que há no mundo, não. Porque a igreja está em Cristo. E quem está em Cristo está numa outra realidade. A igreja não pode ficar encurvada diante das ameaças. A igreja não pode estar encurvada diante dos desafios. A igreja não pode estar encurvada, retida, detida por causa de uma situação, de uma necessidade. Nós precisamos estar posicionados na posição que Deus quer. Deus não quer que eu e você estejam de qualquer jeito, não, meu irmão. Porque se preciso for, Deus vai dar detalhe. Para você saber que Deus está falando contigo. Para você saber que Deus está falando, dizendo: filha, não fique curvada diante da situação. Levante a sua cabeça. Seja aquilo que eu te chamei para você ser. Filho, não se curve diante da ameaça. Não se sinta ameaçado de coisa alguma. Levante a sua cabeça. Olhe para Jesus e esteja iluminado.
a palavra, onde se estudava a palavra, onde se havia a oração, mas ela não tinha a libertação. Ela não tinha a cura que ela necessitava. E a palavra do Senhor vai nos dizer no versículo 12. Pega a sua Bíblia, não fecha não. Abre, por favor. E leia junto comigo. Lucas capítulo 3, versículo 12. Diz assim: e vendo Jesus. Diga para o irmão que está do seu lado: Jesus veio, viu? Diga: Jesus está vendo. Coloca a postura assim, ó. Jesus está vendo se você está andando com a postura, ou se você está assim, olhando para baixo, ou se você está assim, rendendo ao pecado, se rendendo à tentação, se rendendo à dificuldade. Ou se você está encurvado assim, já com medo, ansioso, parado, estacionado, estagnado, dizendo assim: agora não, deixe depois, fugindo do chamado. Amado, sabe como era a sinagoga? A sinagoga tinha as cadeiras, 10 cadeiras que eram lugares que eram ocupados por pessoas especiais, pessoas que eram comissionadas para estar naquela cadeira. Não era qualquer pessoa que sentava na cadeira de frente da sinagoga. Agradeço ao pastor que chamou para a gente estar aqui montar. Mas quero dizer, irmãos, que aqui não. Na casa do Pai você pode chegar até o altar. Aleluia. Na casa do Pai você pode se render no altar, você pode se entregar no altar. As mulheres não tinham essa liberdade, as mulheres estão sentadas na frente. As mulheres não sentavam na frente. As mulheres ficavam atrás. E tinha um sinagoga que tinha galeria. As mulheres tinham que ficar distantes. Olha como era a cultura. E hoje, mulheres, vocês que estão aqui, filhas amadas, o Senhor não quer você longe. O Senhor chama você para perto. Quando nós olhamos para a palavra, pastor, em Lucas capítulo 8, nós vemos que Jesus estava dando continuidade ao seu ministério. E havia os discípulos que acompanhavam, mas também havia as mulheres que estavam acompanhando Jesus no ministério. Deus não chamou as mulheres para ficarem fora do ministério. Deus não disse assim: olha, eu vou dar um cargo especial para os homens, mas as mulheres ficam só como auxiliando. Irmãos, nós estamos diante de um pai que vê filhos e filhas, servos e servas. Aleluia! Que Deus vê vasos e vasos de honra. Deus está vendo você. Deus está vendo que está investindo na tua vida e te capacitando e te usando. Sabe, de uma forma, a estratégia de Deus veio justamente uma mulher ministrar para despertar as mulheres dessa igreja e entender: Deus conta com você, mas Ele não conta com você encurvada, porque Ele está te vendo. Ele te enxerga. As pessoas estão ao seu redor e talvez não estão enxergando que você já está há muito tempo encurvada, que você já está há muito tempo sofrendo, que você já está há muito tempo no ambiente, na casa, mas continua do mesmo jeito, caindo nos mesmos erros, sabe, falhando nas mesmas áreas, presa à mesma doença, à mesma cadeia que está oprimindo. E Deus está aqui para trazer libertação, cura, transformação, porque Ele é Pai e Ele nos ama. Quando Ele diz aqui no versículo 12, vendo Jesus, chamou a si. O quê? Jesus a chamou. Em poucas passagens você vai ver Jesus chamando alguém até Ele. Você não está entendendo? Geralmente as pessoas iam até Jesus, mas aquela mulher estava numa situação tão terrível, pastor, que ele disse assim: chamou, viu e chamou ela até ele. Sabe, um homem no meio da sinagoga ter a oportunidade de falar, só podia falar se lhe desse essa autoridade. Certamente alguém deu a Jesus a liberdade para ele falar.
E no meio da sinagoga ele chama aquela mulher, vendo, chama ela. E quando chama, amados, nós vemos aqui algo interessante. Versículo 12, chamou-o para si e disse-lhe. Qual foi a palavra que ele disse? Está aí no versículo 12. Ele chamou ele de quê? Gente, vocês estão com a Bíblia? Só o visitante pode ficar sem a Bíblia. Agora, crente sem a Bíblia, nem no celular. Pastor, cadê a Bíblia? Olha aqui, ó, o pastor e a missionária. Está com a Bíblia. Hoje não é festa. É festa também? É. Mas hoje é culto na igreja, não é no salão. Amém? E por isso que eu me sinto mais à vontade aqui. Porque eu estou na casa do meu Pai. Esse lugar foi consagrado ao Pai. É uma atmosfera diferente, é uma unção diferente. Você está sentindo isso? Balança a pessoa que está do seu lado. Você está sentindo que é uma atmosfera diferente? Uma unção diferente? Amém? Ele chamou ela de mulher. Ele chamou ela mulher. Olha, Jesus chama aquela mulher que estava encurvada. E justamente chama no meio da sinagoga, onde as mulheres ficavam no fundo, onde as mulheres ficavam atrás, ele chama ela para si, chama, vem até aqui. E ela tem que se levantar, ela tem que andar encurvada, chegar até Jesus. Jesus chama, mulher. E eu vejo aqui, irmãs e irmãos, quantos de nós já perdemos a identidade? Quantos de nós já não sabemos nem mais quem nós somos? Não estamos envolvidos. Eu gosto de ver pessoas que trabalham e se envolvem com a obra. Mas irmãs e irmãos do Senhor, servos do Senhor que estão aqui, nunca queira se envolver tanto com a obra, sem se envolver com o Deus da obra. Porque se envolver com a obra e não se envolver com o Deus da obra, torna-se um fardo pesado. Chegamos aqui cansadinho porque nada, porque as perninhas a gente não tem mais 20 anos, as perninhas enchem um pouquinho e a velha, mas para nós foi tranquilo. Tivemos que escolher a poltrona que queríamos sentar, podíamos deitar, podíamos ficar confortáveis. Sabe por quê, irmãos? Porque não é um peso nenhum, irmã Cristina, irmã Cleide, irmão Márcio, não é um peso nenhum fazer a obra. Nós estamos de férias, mas não é um peso nenhum. Sabe por quê? Porque nós não estamos envolvidos só com a obra, nós estamos envolvidos com o Deus da obra. Ele quer que você sirva. É no Marcos, esposo de Cristina, qual o nome? Sérgio, perdão, Sérgio. Sérgio, se envolva com a obra, mas não esqueça de se envolver com o dono da obra, com aquele que comissa, com aquele que libera a unção, com aquele que capacita, com aquele que dá visão, com aquele que dá estratégia, com aquele que renova, com aquele que coloca as palavras certas quando alguém a levanta como afronta. Não deixe de se envolver com Deus da obra. Ele quer que a gente sirva na casa, mas sirva com prazer e alegria. E a gente só consegue servir com prazer e com alegria envolvido com Jesus, envolvido com Deus da obra. Jesus chamou aquela mulher para perto e disse, mulher. Quando Deus chama, Jesus chama de mulher, quer dizer assim, não perca a sua identidade, saber quem você é. Eu posso não saber o nome de vocês aqui, mas eu conheço um Deus que sabe a história, o nome de cada um de vocês, até os visitantes que vieram. Deus conhece você, conhece a sua história, conhece aquilo que é um fardo. Deus tem uma obra linda para fazer nesse lugar. Eu vejo Deus, sabe, como eu não tenho irmã. Sim, a princesa que está atrás de azul aí, a princesa aí. É tu mesmo, mulher. Como é o nome dela? Atrás de azul. Nilda. Oh, Nilda. Eu vejo Deus querendo pegar você assim, sabe? Sabe o que está no Ezequiel 18? Como um vaso. Mas Deus não pega um vaso que está rachado e diz assim, vou fazer um remédiozinho. E a irmã pode estar dizendo assim, mas o que é que Deus vai fazer comigo, minha irmã? Que eu já estou
Só eu sei, só você sabe o que você está passando. Aleluia. A irmã não é de contar, não é de falar para os outros, porque tem coisa que é muita particularidade. Mas Deus, ele diz assim, eu não sou aquele que pega o vaso rachado e bota só um cimentozinho para ali o barril, não. Ele pega aquele vaso, quebra, joga água, mistura com um barro novo e faz um vaso novo. Você pode estar em dúvida, não entendeu o que é o trabalhar de Deus, assim é quebrando. Mas ele disse assim, eu quero que você seja um vaso de honra, onde vou derramar do meu azeite para transbordar sobre outras vidas. Você acha incapaz disso? Não, mulher. Jesus te viu, Jesus te vê. E ele pega as pessoas que a gente acha que é improvável para derramar da unção de uma forma sobrenatural. Sobrenatural. Sabe? O filho do pastor mais novo, como é o nome dele? João Gabriel, ele está aqui, está ali, né, João Gabriel? Sabe o que é ser vaso na mão do Senhor? Deus, ele diz assim, preciso fogo, ele desmancha e faz de novo. Mas você foi escolhido desde o ventre da sua mãe para uma grande obra. Entre 16 e 17 anos, quantos anos ele tem agora? Entre 16 e 17 anos, vocês não estão sendo preparados agora. 14 anos, ele vai entrar na fase de 15 anos. E vocês vão dizer assim, é a fase mais difícil que está sendo a vida de João Gabriel, né? João Gabriel. Mas Deus está trazendo aqui para falar dizer assim, eu estou preparando o coração de vocês, porque vocês não vão desistir dele. Vocês não vão abrir mão. Vocês vão profetizar e vai construir no mundo espiritual. Porque a oração de uma mãe, a oração de um pai, a consagração, não é um tempo onde eles vão ter que lutar e brigar, mas é um tempo onde ele vai dizer assim, gerado para as nações, gerado para as nações, gerado para as nações, onde o Senhor vai lançar, sabe? E vai jogar como uma flecha. Aleluia! Aí entre 16 e 17 anos ele vai ficar confuso, mas o Senhor está te alertando, ei, tu és escolhido, não vai perder a sua identidade. Você não vai querer experimentar o mundo, porque você não foi feito para o mundo, você foi gerado para as nações. Esse é o Deus que nos vê, que pega, segura e protege e guarda. Desde o ventre da mãe havia uma luta, uma guerra, porque não queria que João Gabriel chegasse. Porque mas tem 2 filhos, os dois são abençoados, mas cada um carrega uma unção diferente. Cada um tem a sua particularidade com Deus. E eu declaro em nome do Senhor Jesus, João Gabriel vai viver tudo que o Senhor tem para a vida dele. Porque o Senhor é aquele que vê, é aquele que chama pelo nome. Mulher, ele chamou mulher. Chamar uma mulher no meio da sinagoga, ouvir o nome mulher e trazer até para perto. Só Jesus pode fazer isso. Sabe o que é isso? Jesus pode fazer na minha vida, com a sua vida, com a nossa vida, lhe levar a um lugar, ou lhe colocar numa posição que ninguém pode imaginar. Eu estou orando para que o pastor seja promovido, mas não é para glória não. Ele vai ser promovido, eu não sei como vai ser. Eu quero que ele se torne chefe do setor que ele trabalha. Eu quero que ele tenha que dizer assim, ó, faça isso aqui, você suba ali, faça isso. Sabe por quê, irmãos? Porque hoje ele é oferta. Hoje ele tem, mas ele diz, eu tenho um pouco dele. Mas pode, porque o Senhor é aquele que chama e coloca numa posição que os outros vão dizer assim, mas como chamou para o meio? Como você vai vir? Como? Porque o Senhor faz coisas grandes e tremendas. Amém? Deus faz coisas grandes e tremendas, amado. E eu quero concluir essa mensagem. E diz a palavra do Senhor, que o Senhor chamou, versículo 12, olha aí.
Chamou de qualquer jeito? Chamou aí disse assim, só chamou, você só gritou o nome. Rita, Andréia, Maria, Cleide, Cristina, Rosa. Não só chamou não. Ele chamou para si. Oh, meu Deus do céu. Oh, Jesus. Ele chama para si, Tiago Márcio. Ele chama para si, irmão Sérgio. Ele chama para si, João Gabriel. Ele chama o irmão José Antônio. Jesus chama para si. Não chama assim. Mas chamou, me convidou, me chamou até a igreja e depois jogou. Eu não sei mais nem o que eu vim fazer aqui. Ei, Deus chama para si para ter identidade, para saber quem você é. E você é filho amado, filha amada, escolhida. Na sua casa pode dizer assim, eu fui a primeira a se converter, mas você é a primeira de muitas outras, porque através de você Ele vai chamar outros para si. Ele vai chamar pessoas da sua família, Ele vai chamar pessoas da sua parentela para si. Quantos creem nisso? Quantos estão orando por isso? Aleluia. 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 Está na casa do Pai, vai cumprir. O espírito de religiosidade, irmãos. Irmãos, o espírito de religiosidade havia na sinagoga. Aquela mulher, anos e anos, continuava do mesmo jeito. Ninguém observou, ninguém viu ela. Ninguém viu a situação dela. Nós estamos assim, irmãos. Estamos vivendo nessa época onde as pessoas estão olhando tanto para si, estão tão preocupadas consigo mesmo que não conseguem enxergar o outro. Alguém que está chorando, alguém que está padecendo, alguém que está enfrentando uma grande luta. Eu, meu irmão, não posso nem lhe ajudar porque eu já estou com uma grande luta. Está faltando os colaboradores, aqueles que se compadecem, aqueles que sabem que é irmão, e dizem assim, vamos ajudar, porque não podemos continuar do mesmo jeito. E nós vemos aqui, amados, que o Senhor chama e diz, mulher, estás livre da tua enfermidade. Jesus não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Ele ainda continua curando, Ele ainda continua endireitando a postura, Ele ainda continua colocando tudo no seu devido lugar. E a Bíblia diz, amado, que no versículo 13, e impôs as mãos. Por quê? Precisava. Ele já chamou ela. Ele chamou, ele viu primeiro. Ele chamou ela e disse, mulher, libertou ela de estar livre dessa enfermidade. Mas houve algo mais, sabe? O que foi mais que houve? No versículo 13. Ele impôs as mãos sobre ela. E logo se endireitou e glorificava a Deus. Tem gente que Deus fala como falou com Nilda, como falou com o Sérgio, como falou com o João Gabriel. Mas tem pessoas que Ele chama para si e ainda toca. Porque o toque de Jesus é diferente. O toque de Jesus faz a gente endireitar. A gente não continua do mesmo jeito. Aquilo que era difícil, aquilo que estava levando a você ficar com fardo, nós sabemos que na presença do Senhor a gente não continua. Jesus, o próprio Jesus diz em Lucas, capítulo 11, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 28. Diz a palavra do Senhor: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu não sei há quanto tempo você está do mesmo jeito, mas a casa do Senhor é também a casa do oleiro. E na casa do oleiro, o vaso pode até se quebrar, mas se quebra na mão do oleiro. O vaso pode até chegar a rachar
machado, mas se está na mão do oleiro, está no lugar certo. Eu não estou falando de estar só na igreja. Esteja no Senhor, na presença do Senhor. Não venha só para Deus, porque senão o pastor vai ligar para mim, senão a missionária vai mandar mensagem. Senão no outro culto o pastor vai descer a madeira e vai dizer assim: olha, eu estava aqui e você não veio. Ou se não Davi, né, Cris? Não Davi vai dizer assim: irmão, não falta o culto. Louvado seja o nome do Senhor. O irmão já está indo a dizer: já contar a história de Davi para ele. Você vai continuar do mesmo jeito? Ou você vai glorificar o Senhor? Você vai continuar vindo à igreja, só vindo e voltando com fardo? Existe um altar onde a gente chega, deixa o nosso fardo e pega de Jesus, que é leve e suave. Se todas as vezes que a gente vier à igreja, alguém pregar e a palavra, e quando passar daquela porta, ou quando chegar em casa, você não lembrar o texto, você pode esquecer o meu nome, você pode esquecer da cidade que eu sou, eu nem falei o nome da igreja, acho que foi só o meu esposo. Você pode até esquecer quem foi que pregou no culto das mulheres do grupo Manaim. Você só não pode esquecer que Jesus está na casa. Que o Pai quer que você tenha a postura. E direito a postura. Corrija o que precisa ser corrigido. Não espere Deus trazer um profeta na casa para revelar aquilo que você faz escondido. Aquilo que você faz no seu tablet, no seu seja lá notebook. Aquilo que você assiste ou acessa no seu celular. Não precisa Deus trazer um profeta na casa para dizer assim: olha, mulher, até quando vai continuar do mesmo jeito? Até quando vai continuar errando? Você é filha e não é para viver como escrava, não é para viver encurvada, não é para viver só indo. Só indo não dá. Só vindo não dá. Só participando, só vindo à igreja não dá. Tem que ser adoradora. Tem que ser aquela que diz assim: Senhor, eu estou aqui quebrada, mas me refaz. Me refaz. Toca em mim. Me restaura. Me levanta. Faz como aquele filho que morreu na casa do pai. Ele sabia que já tinha pego tudo, toda a sua herança. Ele já tinha gastado. Ele já tinha curtido. Ele já tinha perdido os amigos, entre aspas. Porque quando você tem muito amigo. Mas quando você não tem nada, quando precisa de ajuda, sabe, os amigos somem. Mas ele lembrou que na casa do pai, até os cegos se via como filho de rei. Os cegos, ele nem lembrou que na casa do pai o filho comia bem. Mas ele lembrou que o cego, que era tratado assim, talvez com uma certa distância, como aquela mulher que estava distante. Mas Jesus chama para perto. Deus não faz acepção de classe social. Deus não faz acepção se você tem alguma faculdade, se você tem dinheiro no banco, se você é empresário, se você é autônomo, ou se você não tem emprego nenhum. Deus não faz acepção. Deus chama para si, diz assim: eu quero te usar. Eu quero ser uma bênção na sua vida. Eu quero que você seja bênção na vida de outras pessoas. Mas você pode continuar vindo para cá e continuar do mesmo jeito. Mas se você disser assim: Senhor, eu não quero estar curvada. Eu não quero estar cedendo. Eu não quero estar nessa luta interior, sem saber quem é a minha identidade. Não é só para as mulheres. Jesus podia dizer: homem, vem aqui para perto. E você fica pensando: mas será que eu sou mesmo? Porque às vezes eu me vejo caindo em tentação. Às vezes eu me vejo atraído pela pessoa do mesmo sexo. E aí vão dizer: meu Deus, será que eu sou um homem mesmo? E aí você fica com aquele fardo pesado de dizer: você não é, você não é. E você, sem saber, Jesus dizendo assim: homem! Porque Deus não erra. Deus não erra.
Se você veio como mulher, você é para ser mulher. Se você veio como homem, é para você ser homem. Amém? Aleluia. Que Deus abençoe essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.